Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E este é o nosso canal de teologia. Este canal ele é destinado àquelas pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais a respeito da teologia, aprender mais a respeito da palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Shirley e eu sou professora de teologia com bacharel em teologia e pós-graduação em filosofia da religião pela Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Hoje, falando a respeito da história do método teológico, dando continuidade à nossa aula de método e metodologia e sobre a importância de se fazer uma teologia com método. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Constantino. Na aula passada, dentro desta mesma linha de pensamento em história do método teológico, nós vimos sobre a crise do movimento montanista. Nós vimos sobre o que foi o movimento montanista, quem foi Montano. E hoje nós vamos falar sobre a conversão de Constantino. E o nosso texto áureo para a aula de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Foi o apóstolo Paulo quem disse na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. O que eu aprendo com este versículo? Que a base da vida espiritual não está em teorias ou sabedoria terrena, mas na ação transformadora de Deus em nós, na nossa vida. Ao longo da história, a igreja enfrentou desafios que colocou em tensão fé e razão, colocou em tensão também espiritualidade e política. A conversão de Constantino, ou a pseudo-conversão de Constantino, como dizem alguns estudiosos, não foi apenas um episódio político, mas também marcou com uma mudança profunda no método teológico. Antes, como nós vimos na aula anterior, a fé ela era refletida nas comunidades perseguidas. Em oração, na meditação bíblica, eles buscavam na palavra de Deus orientações de como viver a vida em comunidade. Depois de Constantino, a reflexão ela passou a ser moldada em ambientes de poder e das instituições, muitas vezes mais preocupados com a conveniência política do que com a fidelidade à palavra de Deus. Então, assim, a pergunta ela permanece: qual é o método que guia a nossa teologia? Lembrando do que já foi dito aqui na aula sobre a importância de se fazer uma teologia com método, né? A palavra de Deus ou os interesses humanos? Qual é o método que guia a nossa teologia? A palavra de Deus ou os interesses humanos? Vamos falar um pouco a respeito do contexto histórico antes de Constantino. Então, antes de Constantino, quem governava era Diocleciano. Ele governou de 284 a 305 depois de Cristo. E como que foi esse período? Esse período ele foi simplesmente terrível para os cristãos. Os cristãos eles enfrentaram perseguições severas. Aliás, quando nós estudamos história do cristianismo, nós vemos que quem deu início a uma perseguição muito severa aos cristãos foi justamente Diocleciano, né? Então as igrejas elas foram destruídas, as escrituras elas eram queimadas, os cristãos eles foram presos, eles eram obrigados a sacrificar aos deuses romanos
e eles tinham os seus bens confiscados pelo império. E Constantino, ele vem depois de Diocleciano. Diocleciano, em 305, ele renuncia ao cargo. Alguns estudiosos dizem que ele renunciou por questões de saúde. Quem fica no lugar dele é Constâncio. Constâncio é o pai de Constantino. Constantino, a história nos diz que Constantino, ele era filho ilegítimo de Constâncio com Helena. Helena dizem que era uma bela mulher. Alguns falam que ela era cristã. Outros dizem que Helena tinha uma simpatia pelo cristianismo. Constantino, ele entra no governo a partir de 306, depois do falecimento de seu pai. E ele fica no poder até 337 depois de Cristo. E foi uma virada de chave Constantino no poder. Mudou totalmente a vida dos cristãos. O que acontece com Constantino? Constantino, ele começa a governar em 306 e quando é 312, 6 anos depois, após a batalha da Ponte Milvia, ele afirma ter tido uma experiência com Deus cristão. Ele tem essa visão antes da batalha. Então, Constantino, ele relata depois da batalha, que ele teve uma visão antes da batalha. E o que ele viu? Ele viu uma cruz brilhante acima do sol no céu. E na cruz, ele viu escrito: com este sinal vencerás. A partir dali, tudo mudou. Ele fez com que os soldados escrevessem, colocassem nos escudos, nos estandartes, 2 letras da palavra Christus em grego. As 2 primeiras letras da palavra Christos, que significa Cristo, em grego, que é o X e o P. Shi-Ho. Essas 2 letras, elas foram colocadas nos estandartes, sobrepostas, uma acima da outra. E, milagrosamente, Constantino, ele tem uma vitória arrebatadora. E a partir daí, tudo muda. Nós costumamos dizer que foi Constantino e a virada. Então, após a batalha da Ponte Milvia, em 312 depois de Cristo, Constantino afirma ter tido uma experiência com Deus cristão. No ano seguinte, ele decreta o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. E a partir daí, foi, como eu já disse, uma virada de chave, e a igreja ela passa de perseguida a favorecida. Alguns dizem que foi uma conversão. Outros dizem que foi uma estratégia política, uma maneira que ele viu de se juntar aos cristãos. Eu, particularmente, não consigo imaginar que foi uma estratégia política, visto ele ter vencido essa batalha. A conversão de Constantino, ela é debatida até hoje, isso é certo. Alguns acreditam que ela foi genuína, outros veem como uma estratégia política, porque ele só foi batizado um pouco antes da sua morte. Só que aqueles que acreditam na conversão genuína de Constantino dizem que com o batismo ele selou a fé dele, a sua fé no cristianismo. Uma aplicação espiritual para a minha vida e para a sua vida é que quando a fé ela não custa nada,
nós corremos o risco de dar pouco valor a ela. O problema, ele nunca foi a perseguição. O problema também, ele pode ser o conforto. E é o que a gente vê quando nós estudamos sobre a história do cristianismo. Nós vemos um grupo de cristãos que eles morriam e se recusavam a negar o cristianismo, na época da perseguição com Diocleciano. Bom, uma pequena conclusão para essa primeira parte é que a conversão ou pseudo-conversão de Constantino, o que ela ensina para mim e para você? Que sem um método bíblico, a fé ela pode ser usada como um instrumento político. Esse é o primeiro ponto. Porque a teologia ela precisa de um método sólido para ela permanecer fiel à palavra. O que nós vemos? Que depois de Constantino, a igreja ela ganhou um espaço dentro do Império Romano. Não é? Isso significava que a fé ela já não era refletida apenas em oração, naquela leitura orante da palavra. Eles não buscavam só orientação na palavra de Deus para viver a vida deles em comunidade. Não é? Mas a Bíblia, ela continuava sendo usada. Mas a maneira como eles estavam vivendo a fé, ligada a ambientes do governo e às instituições, isso começa a nos ensinar, não é? A respeito da fé. Que o poder político e os interesses humanos, eles começaram a influenciar a forma como a teologia ela era pensada e aplicada. E eu vou repetir. Né? O poder político e os interesses humanos começaram a influenciar a forma como a teologia ela era pensada e aplicada. E o que aprendemos com isso? Que o poder ele pode favorecer a fé, mas só o método bíblico ele preserva a fé. Mesmo em tempos de facilidade, nós precisamos escolher o caminho da orientação pela palavra de Deus, o método da palavra, e não o da conveniência política. Uma reflexão para a nossa vida. É natural que quando nós estudamos história da religião, história do cristianismo, e vemos como que foi no período de Constantino e também os outros períodos com Teodósio, períodos que vieram depois de Constantino, é natural que surjam dúvidas e que a gente pense assim, será que a minha fé ela é suficiente? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Essas perguntas, elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Né? Mas aqui é que está o ponto. Assim como a igreja, ela precisou escolher futuramente qual método ela deveria seguir, né? Se o da conveniência política ou o da palavra, nós também precisamos escolher o método que guia a nossa fé. Bom, o caminho seguro é sempre o das Escrituras, é sempre o da Palavra de Deus para orientar a nossa vida, né? Que nos dá ordem, clareza e firmeza. Em resumo, com Diocleciano, quando nós estudamos a respeito de Diocleciano, foi um período muito triste para o cristianismo. A igreja ela foi perseguida. Com Constantino, a igreja lá foi favorecida, mas o método da fé, ele também mudou. A perseguição, ela veio para provar a fé. O poder, ele vem para revelar qual método que a fé está se guiando. A igreja, com
Constantino, ela venceu externamente, mas internamente ela precisou escolher seguir o método da palavra ou da conveniência. Sem método bíblico, até aquilo que nos parece vitória pode tornar-se em derrota para a nossa fé. O favor do mundo, ele pode mudar a história, mas só o método da palavra é que vai manter a nossa fé firme, centrada. Amém? Essa foi a aula de hoje. Eu espero ter trazido algum esclarecimento para você a respeito do período de Constantino. Continuando nessa linha de pensamento sobre a história do método teológico, nas próximas aulas nós estaremos falando a respeito da escolástica e de Aristóteles e como que isso influenciou a teologia e o método teológico. Amém? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu não posso encerrar esse vídeo sem agradecer a você que ficou até aqui. E se você não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, que deixe o seu like. Se foi relevante para você essa aula, eu gostaria muito que você desse um feedback, que você colocasse algum comentário. Isso ajuda a movimentar o canal. Amém? Isso é o que nós tínhamos para hoje. E eu espero você até o próximo vídeo. Até a próxima aula. E como não posso deixar de falar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A minha oração é que essas aulas venham acrescentar na sua vida, assim como acrescenta a minha. Deus abençoe, fique com Deus. E até o próximo vídeo do canal, se assim Deus nos permitir. Amém.